vamos falar agora com a escritora e filósofa Márcia Tiburi. Ela está, neste momento, em Madrid, na Espanha, vive na França, em Paris. Olá, Márcia, tudo bem? E aí, tá na rua? Oi, Marilu, eu estou na rua. Imagino que as pessoas no Brasil possam ficar impressionadas, mas é um fato que a pandemia aqui foi, digamos, bastante controlada. Então, hoje podemos andar nas ruas, podemos sair, embora na Espanha haja novos focos, talvez reconfinamento. Barcelona, por exemplo, está reconfinada. Mas eu estou aqui porque amanhã tenho que dar uma aula numa universidade daqui. Então, aproveitei para sair um pouquinho na rua. Está muito quente, está 40 graus. Nossa, verão total aí. Mas, Márcia, deixa eu te falar, a gente ficou bastante impressionada com o artigo que você escreveu, né? O Brasil caiu nas mãos do seu ditador e segue torturado por ele, né? Que foi publicado na Carta Capital, por diversos meios de comunicação, né? Que foram replicando esse texto. E a sensação que eu tive quando eu li, você vai poder explicar melhor agora, é de que o Brasil está doente, né? E eu gostaria que você falasse sobre esse diagnóstico, né? Enfim, pela perspectiva aí da filosofia, eu queria que você falasse o que você coloca, né, nesse texto de como está o Brasil. E nós estamos na mão desse torturador, que se chama Bolsonaro. Marilu, eu te agradeço pela leitura do meu texto e pela atenção à questão que eu coloquei. Acho que a meu ver, é absolutamente fundamental que todos os brasileiros, que todas as brasileiras reflitam muito sobre o momento que nós estamos passando e esse momento no que concerne a nossa condição psicossocial e psicopolítica. Então, as questões psicológicas são muito importantes na esfera da política. Nós vivemos hoje no Brasil uma grande manipulação psicológica por meio de um governo que aprendeu com a ditadura militar a fazer tortura psicológica, porque a tortura psicológica é um dos pontos mais importantes dos processos de tortura. E eu quis mostrar como os brasileiros caíram numa armadilha psicopolítica. É importante que as pessoas estudem, se concentrem na análise do psicopoder que está em jogo no Brasil hoje. Eu vou dar um exemplo dos mais recentes. Há poucos dias, o presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma propaganda de um remédio chamado cloroquina, que é um remédio criticado pela medicina em nível mundial, e ele fez uma propaganda muito estranha, com um comportamento muito estranho, mas mais estranho ainda foi o dia em que ele pegou uma caixa de cloroquina e foi em busca dos animais que tem no Palácio da Alvorada, as emas do Palácio da Alvorada, e começou a mostrar a cloroquina aquela caixa de cloroquina para esses animais. Veja só, isso soa para as pessoas como sendo apenas um absurdo, como sendo uma estratégia ridícula, como sendo um papelão, como sendo uma palhaçada de Bolsonaro. Mas, na verdade, isso é uma estratégia de psicopoder. E o mais terrível é que Bolsonaro tenta parecer um sujeito apenas engraçado, e ele está fazendo isso desde 2016, quando ele falou de Carlos Alberto Brilhante Ustra como sendo o terror de Dilma Rousseff. O Bolsonaro é especialista em provocar efeitos psicossociais e psicopolíticos, com uma retórica do desnorteio, com uma retórica da alucinação, e com esse tipo de performance que faz parecer com que ele seja um bobo da corte, um louco, como eu coloquei no artigo, um personagem do teatro do absurdo, como o Burrey, que é bastante conhecido na literatura. Ele, com esse tipo de estratégia, ele quer parecer apenas engraçado, ou melhor, ele quer fazer com que a gente acredite que ele é apenas um sujeito engraçado, quando, na verdade, ele é um sujeito nefasto, o seu comportamento é nefasto na mentalidade brasileira, e, a meu ver, tudo começou, o gancho, aquilo que une, né, digamos assim, o momento em que nós fomos, enquanto brasileiros, pegos na armadilha, foi justamente o momento em que ele fez o elogio de Ustra, mostrando que ali, na verdade, ele tinha uma estratégia
uma estratégia que é aquilo que eu chamei de psicopedagogia da tortura. Então, fazer o terror psicológico. Ele conseguiu tocar o terror psicológico. E eu falei de uma coisa que se chama Síndrome de Estocolmo, que é um nome genérico que vem sendo usado para falar daquelas pessoas que se aproximam de tal maneira dos seus algozes que começam a defender seus torturadores, seus sequestradores, seus espancadores, as pessoas que lhes fazem mal, os seus algozes de um modo geral. E isso seria justamente uma estratégia psíquica que é efeito do medo, efeito do pavor, no qual o algoz coloca, enfim, a sua vítima. E a vítima desenvolve essa estratégia de autoproteção que ela é uma estratégia de inversão estranhíssima, porque você passa, ameaçado pelo seu algoz, você passa a defender o seu algoz para fazer com que o seu algoz, é uma espécie de pensamento mágico, digamos assim, que tem a intenção de fazer com que aquele que vai te maltratar desista de te maltratar. Então, é uma espécie de efeito de um medo de pavor, que paralisa o sujeito, que faz com que as pessoas não lutem mais, não critiquem mais, não analisem mais, simplesmente se entreguem ao horror dessas figuras que são os seus malfeitores. E eu acho que o Brasil caiu nisso com o Bolsonaro. Agora, Márcia, exatamente, isso explica porque muitas pessoas, né, que não pensam dessa forma, não são discriminatórias, não são violentas, são até pessoas muito boas e acabam caindo nesse discurso do Bolsonaro, acabam se convencendo pelo discurso dele. Isso explica muito, não é? Essa questão. Eu acho que sim. Eu acho que as mulheres machistas, mulheres bolsonaristas, sendo que Bolsonaro é um odiador de mulheres. As pessoas LGBTQI+, que defendem Bolsonaro. Existem pessoas trans que defendem Bolsonaro. Existem pessoas que são marcadas pelos preconceitos de gênero e sexualidade que defendem Bolsonaro. Existem pessoas pobres que defendem Bolsonaro, sendo que Bolsonaro prejudica as pessoas pobres. Aquelas pessoas que são chamadas de pobres de direita, que inclusive defendem muitas vezes não só Bolsonaro, o bolsonarismo, mas defendem também o próprio capitalismo. Se você pensar naqueles sujeitos que defendem Sérgio Moro, por exemplo, que é um sujeito que fez mal à justiça brasileira, que ajudou a destruir a justiça brasileira e que é defendido por essas pessoas que ficam entre a estupidez e a inocência. Pessoas que ficam entre a ignorância e a prepotência. É uma confusão mental que essas pessoas vivem, e uma confusão mental que resulta em confusão política. Essas pessoas, que é uma imensa parte da população brasileira, essas pessoas precisariam rever suas posições, porque elas são responsáveis pelo governo que está aí. Um governo que vem promovendo, através do abandono e do descaso, do deboche, da maldade, vem promovendo uma matança gigantesca. Hoje há, acho que já quase 90 mil pessoas mortas pelo Covid no Brasil, sendo que nós sabemos, e considerando as subnotificações, é provável que esse número seja o dobro ou o triplo, e que haja também um número duplo, seja o dobro ou até mesmo mais que isso, de pessoas contaminadas no Brasil. E o Brasil é um país que está nessa situação porque ele é abandonado pelos seus governantes, que têm instrumentalizado o povo, instrumentalizaram a democracia para fazer o favor ao neoliberalismo de implantar todas as políticas mais perversas, que são políticas contra os pobres, contra a população, contra os direitos, em todos os níveis, do trabalho à educação, à saúde, que hoje importa a todos nós, porque estamos numa situação de crise sanitária terrível. Então, realmente, é difícil olhar para as pessoas e não ter que lançar para elas também o desafio. Você se responsabiliza pelo governo que você elegeu? Porque a responsabilidade, Marilu, é uma questão nacional. Os brasileiros vão ter que se responsabilizar por essa desgraça que eles plantaram ao destruir a democracia através dos seus próprios meios. Os brasileiros que votaram em Bolsonaro
e que não se arrependeram disso são coniventes, os que apoiam Bolsonaro. Ricos, muito ricos, ou pobres, oligarcas, ou pobres coitados, todos eles são coniventes com Bolsonaro, são iguais a Bolsonaro e devem se responsabilizar por isso. É bom que as pessoas, quem ainda não se preocupou com isso, que passe a se preocupar. Exato. Márcia, no teu texto você fala que a questão do coronavírus, né, não dá muito trabalho e elimina aí uma parcela gigante da população odiada pelo fascismo nacional, não é isso? É gravíssimo isso, né? Então, eu falei isso também pensando no seguinte, eu estava pensando na escola da tortura, na escola da ditadura militar, na escola da tortura. Eu estava pensando nos mecanismos da tortura que são psicológicos de um modo geral, mas que são também físicos, e há toda uma produção de terror. Um terror que envolve desde palavras, ameaças, e também se valia da instrumentalização de certos animais. Então, baratas, cobras, ratos e, inclusive, jacarés. Eu acho que as pessoas não sabem disso. O Brasil deu muito pouca atenção aos depoimentos da Comissão da Verdade. E acho que nós temos que voltar a pensar nisso, porque ali tem um momento muito fundamental e metodologicamente fundamental para a gente entender. Esse que é o ponto. Se a gente começa a entender por que Bolsonaro faz o elogio do Ustra, a gente entende o que Bolsonaro está fazendo conosco, que somos os brasileiros, né? E eu falei dessa coisa dos animais também, porque os animais eram utilizados para produzir um tipo de ameaça na base do terror. Imagina o que você estar sendo torturada já com muita dor física, com choques elétricos, com espancamento, com a pau de arara, com cadeira do dragão, levando 1000 choques. Imagina o que você também, e sobretudo se fazia isso com as mulheres, você ser apavorada através desse tipo de utilização de bichos que são peçonhentos, que são nojentos, que são assustadores. E eu acho que isso é uma questão, claro, profundamente psicanalítica, mas que está aí também dada nas estruturas da linguagem, né, que são manipuladas hoje, e nas estruturas teatrais, que são também manipuladas hoje no nível da política, né? Quero dizer, as performances que esse governo vai arranjando, né, para que a população seja submetida. Por trás disso, Marilu, o que tem? Uma grande humilhação do povo brasileiro. Bolsonaro venceu no Brasil porque ele pegou os brasileiros pelo complexo de vira-lata. Ele pegou os brasileiros pelo sadomasoquismo. Ele pegou os brasileiros pela humilhação que implica justamente a própria baixa autoestima que os brasileiros têm em relação a eles mesmos. Porque se os brasileiros se amassem mais, eles teriam votado em alguém melhor. Teriam votado em alguém mais elegante, alguém elegante. Mais elegante não é o caso, que Bolsonaro não é nem um pouco elegante, né? Em alguém elegante, alguém respeitável, alguém digno, alguém inteligente, alguém culto, ou pelo menos uma pessoa que tivesse bom coração, né? Então, mas nem isso. Então, acho que o Bolsonaro pegou as pessoas também pela miséria brasileira, né? Pelo instinto, vamos chamar assim, né? Pela pulsão de morte, né? Por toda uma falta de elaboração mesma. Os brasileiros precisam de uma psicanálise em nível coletivo, né, Marilu? É muito triste falar isso, porque eu amo meu país, quero voltar para o Brasil, mas não quero voltar para o Brasil dos fascistas, quero voltar para um Brasil democrático. E eu tenho muita fé de que nós vamos derrubar, dentro e fora do Brasil, nós vamos derrubar esse governo, em algum momento. Alguma coisa vai acontecer e a gente vai derrubar esse governo. Bom, então... Se é que ele não vai se derrubar sozinho, né? Sim, perfeito. Márcia, o desafio, né? A gente viu aí o seu diagnóstico, você já deu pistas aí, então, do próprio remédio, não é isso? Falando dessa psicanálise coletiva, né, de que o Brasil precisa. Queria que você falasse desse remédio, né, que você já deu pistas, e também sobre uma possível cura. Quando que a gente vai ter essa cura desse Brasil doente, Márcia? Bom, sob o governo de Bolsonaro, não há lucidez possível. Quer dizer, há a nossa lucidez, mas não uma lucidez das massas. Por quê? Porque é um governo que funciona na base da manipulação das massas. Então, há todo um empenho
de várias instituições e de todos os agentes do governo, vídeo, discurso dos ministros, né? Toda uma ação contra a lucidez da população. Então, é para que as pessoas continuem vivendo sob lavagem cerebral. Isso é uma coisa que está acontecendo. É preciso derrubar Bolsonaro. É preciso derrubar Bolsonaro e os bolsonaristas. Isso é fundamental. Quando isso será possível, eu acho que aí figuras que são responsáveis por acionar o processo de impeachment, tipo o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia talvez seja uma pessoa mais perversa e mais má, inclusive, do que Bolsonaro. Porque Bolsonaro está lá no seu lugar, fazendo a sua baderna, a sua sujeira, a sua maldade, mas Rodrigo Maia está sustentando Bolsonaro. E sustenta Bolsonaro porque é um serviçal do neoliberalismo. Eles acreditam, desde sempre, a direita brasileira, que é extrema-direita disfarçada de direita, acredita que instrumentalizou a extrema-direita, porque a direita vive dessa crença e vive também desse mito, né, de que ela instrumentaliza a extrema-direita. Eles pensam que estão usando Bolsonaro. E, num certo sentido, até estão. Mas a questão que fica é que eles não são diferentes de Bolsonaro e do seu projeto. Se eles instrumentalizam Bolsonaro, eles são piores ainda do que o próprio Bolsonaro. Claro que a gente espera que aconteça alguma coisa, esperamos a ajuda internacional, a ajuda dos movimentos, a ajuda dos partidos, ajuda divina. A gente espera todas as ajudas possíveis, mas é um fato que se nós não tirarmos Bolsonaro dessa cena, a gente não vai ter a estrutura simbólica para fazer a diferença. Eu estou vivendo num país muito inspirador, que é a França, onde a nobreza, que seria, digamos, o equivalente das nossas oligarquias super ricas, ultra ricas, foi, guilhotinada. Então, acho que o Brasil, que não seja uma guilhotina verdadeira, porque estamos na era dos direitos humanos, estamos em 2021, mas que seja uma guilhotina simbólica. Acho que nós precisamos realmente tirar essas oligarquias fascínoras, funestas, destrutivas. Precisamos tirar essas pessoas do poder, precisamos tirar essas famílias midiáticas do poder, precisamos tirar os milicianos do poder, precisamos tirar esses homens machistas do poder, precisamos tirar essa branquitude repulsiva do poder, precisamos realmente tirar. Acho que tem que sair Bolsonaro, tem que sair Mourão, precisamos tirar os militares do poder. Agora o povo massacrado, humilhado, esse povo que passou por tantos processos de lavagem cerebral, esse povo ignorante, esse povo descuidado, esse povo abandonado. O que poderá esse povo, né? Esse povo talvez acorde quando eles estiverem no talo, assim, falo em termos de população mesmo, né? Porque na fome muita gente já está, mas quando uma massa inteira estiver passando muita fome e sofrendo muito, e quando a gente tiver corpos de pessoas jogados nas ruas pelo coronavírus, que talvez não demore muito tempo, quem sabe as pessoas acordem e percebam que o grande orquestrador, ou melhor, o grande fantoche, na verdade é isso, né? O grande orquestrador é o neoliberalismo, movido pelas oligarquias brasileiras, e o Bolsonaro é o espantalho, mas nós precisamos tirar esse espantalho do poder. Tá certo. Márcia, é o seguinte, agora a proposta que eu tenho para você é assim, a gente está fazendo com você, a partir de agora, a partir dessa entrevista, foi muito inspirador esse seu texto, muito inspirador essa sua entrevista, e a gente vai fazer uma ciranda de resistência e de reflexão, onde esta entrevista inicia justamente essa ciranda. E quando a gente fala de ciranda, a gente dá as mãos, né? E teve aquela história toda, ninguém larga a mão de ninguém. E aí é o seguinte, eu proponho para você, te pergunto, você não precisa responder agora, só depois, né? Agora também não precisa, mas assim, a quem você daria a sua mão aqui no Brasil? Essa pessoa que você escolher será a nossa próxima entrevistada ou entrevistado. E aí a gente vai fazendo uma ciranda de resistência, de reflexão, para justamente fazer esse diagnóstico da doença que o Brasil está vivendo nesse momento, do remédio e também da possível cura. Você topa indicar depois? Sim. Claro que sim. E a pessoa, então... posso falar a pessoa?
Mas e a pessoa, primeiro, a pessoa a gente não sabe se ela vai topar. Segundo, a gente vai criar um certo suspense para até criar essa coisa mais lúdica da ciranda, Tá que, enfim, bom. as pessoas vão saber toda semana uma pessoa, você deu uma entrevista, você vai dar a mão para essa pessoa. Essa pessoa que será entrevistada na próxima semana vai dar a mão para outra. E os ouvintes, internautas, telespectadores vão saber só na próxima semana, entendeu? Ótimo. Que lindo, Marilu, adorei o projeto. Conte comigo, mãos dadas. Estamos juntas sempre. Que bom, É isso aí, é obrigada. Brasil, Brasil de mãos dadas, tá bom? Muito lindo, querida. É isso aí. Acho que a solidariedade é o que tem nos salvado, né? Então, estamos juntas sempre. Um grande Tá beijo bom. para você e muito obrigada. E muito obrigada a você por ser essa pessoa inspiradora, né? Que inspira a gente a ter resistência, a lutar, né? E fazer também da comunicação um instrumento em defesa da democracia, viu, Márcia? Muito obrigada. Um beijo, querida. Um grande beijo. Um beijo, até mais. Falamos aqui com a Márcia Tiburi, escritora e filósofa. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.